7 de setembro, Dia da Independência do Brasil. Para muita gente, é só mais um feriado, né? Dia de desfile, bandeira para todo lado. Parece tudo bem simples. Só que se a gente olhar um pouquinho mais de perto, essa data é, na verdade, um grande palco de disputas sobre o que significa ser brasileiro e que país a gente quer construir. Pois é, a pergunta que fica é essa. No fim das contas, que independência o Brasil celebra? É exatamente isso que a gente vai investigar agora, com base na cobertura jornalística. Sabe por quê? Porque no mesmíssimo dia, pelo país inteiro, acontecem duas celebrações que não poderiam ser mais diferentes uma da outra. Então, bora mergulhar nessa história. Olha só que interessante. De um lado, a gente tem o desfile cívico-militar, com aquela pegada de patriotismo, ordem, a exibição da força do Estado. Do outro lado, rolando ao mesmo tempo, o grito dos excluídos. Ali, a conversa é outra. É sobre justiça social, direitos, o poder que vem do povo. São, literalmente, duas visões de Brasil disputando o significado do mesmo feriado. Ok, para a gente entender essa disputa, vamos começar pela narrativa oficial, aquela que a gente vê nos palanques, nas grandes avenidas e que domina as transmissões na TV. E o centro de tudo, claro, é Brasília. Para as comemorações de 2025, o governo federal bateu o martelo num tema bem específico: Brasil soberano. Ou seja, uma mensagem muito direta, com foco bem claro sobre o que eles queriam comunicar naquele dia. Tá, mas o que significa essa soberania na visão oficial? Bom, ela foi apresentada em três partes, três eixos. Primeiro, o Brasil dos brasileiros, para reforçar a identidade nacional. Depois, a COP30, para destacar a liderança do Brasil na questão ambiental. E, por fim, o Brasil do futuro, onde entram os projetos de educação e infraestrutura, como o novo PAC. E para não deixar dúvidas sobre essa mensagem, na véspera do feriado, o presidente Lula foi à TV e reforçou a ideia. Essa frase dele resume bem o conceito de soberania que o governo quis passar. Um país dono de si, que cuida do que é seu e da sua gente, sem precisar de palpite de fora. E os números dão uma dimensão dessa celebração oficial. Em Brasília, a estimativa foi de um público de 45 mil pessoas. Já em Belo Horizonte, por exemplo, o desfile teve 750 militares e 400 guardas municipais. Isso mostra bem, né, o caráter super institucional, focado nas forças do Estado. Beleza, essa foi a visão oficial. Agora, a gente muda completamente o cenário. Vamos sair dos palanques e das arquibancadas para ouvir a voz que vinha das ruas. Vamos para outra celebração que acontece no mesmo 7 de setembro. E essa outra voz tem nome. É o Grito dos Excluídos. Em Belo Horizonte e em um monte de outras cidades pelo Brasil, rolou a 31ª edição. Pensa só, 31 anos. É um movimento com muita história que tradicionalmente ocupa o 7 de setembro para levantar outras bandeiras. E olha que interessante, a definição de um dos coordenadores do grito em BH é muito reveladora. Presta atenção. A palavra soberania aparece de novo, só que aqui o significado é outro. Não é sobre a nação em si, mas sobre a soberania do povo. Uma soberania que tem a ver com direitos, com democracia e com poder popular. E as pautas aqui são bem pé no chão, sabe? Coisas do dia a dia. Enquanto a celebração oficial fala em projetos grandiosos, o grito está na rua falando sobre a luta contra a privatização de empresas como a CEMIG e a Copasa, lá em Minas, da defesa do serviço público e da oposição à militarização de escolas. São questões bem concretas. Então, aqui a gente chega no ponto central de tudo isso. A grande briga no 7 de setembro, no fundo, é uma briga por palavras, pelo significado de soberania e futuro. De um lado, o governo diz que soberania é autonomia nacional. Do outro, os movimentos sociais respondem que soberania é ter justiça e direitos aqui dentro. O futuro, para uns, são as grandes obras, para outros é um serviço público forte. Mas, não vamos pensar que essa divisão é coisa de agora, tá? Ela é antiga. E as raízes dela? As raízes estão lá atrás, na forma como a própria história da nossa independência foi contada. Uma análise do Le Monde Diplomatique Brasil é certeira nisso. Ela mostra que a história que a maioria de nós aprendeu na escola, aquela do ato heróico de Dom Pedro, tudo muito unificado, essa história foi construída por uma elite. E nessa construção, os conflitos e principalmente o papel do povo comum em tudo isso foram simplesmente apagados. Para conseguir resgatar essas histórias que foram escondidas, os pesquisadores usam uma ferramenta muito legal chamada História Vista de Baixo. A ideia é genial de tão simples. Em vez de olhar a história a partir dos reis e generais, a gente olha a partir da perspectiva do povo, daquela galera que geralmente não aparece na narrativa oficial. E quando a gente faz esse exercício, nossa, outros heróis aparecem.
Pessoas escravizadas que viram na guerra uma chance de liberdade, homens pobres lutando por direitos, indígenas com seus próprios projetos e mulheres incríveis como Maria Quitéria, que chegou a se disfarçar de homem para poder lutar na guerra. A independência, gente, também foi feita por eles. E o caso do Batalhão dos Periquitos é o retrato perfeito disso. Imagina só, um batalhão formado pelo povo, gente comum, que foi heróico nas guerras lá na Bahia. Mas, quando a guerra acabou e eles se revoltaram por falta de pagamento, a resposta foi uma repressão brutal. Seus líderes, antes heróis, foram executados. E a história desse batalhão, que ajudou a garantir a independência, foi varrida para debaixo do tapete. Tudo isso nos leva a uma ideia muito poderosa. A de que a independência não foi só um evento que aconteceu em 1822. Na verdade, ela é um processo, uma construção que continua até hoje. É por isso que o 7 de setembro funciona como um grande termômetro. Todo ano, ele mede a febre das nossas tensões sociais e políticas. De um lado, o desfile, do outro, o grito, mostrando essa briga constante para decidir que rumo o país vai tomar. E é exatamente por isso que olhar para essa história vista de baixo é tão importante. Resgatar a memória da Maria Quitéria e dos soldados dos Periquitos não é só uma aula de história, sabe? É uma ferramenta pro agora. É um jeito de garantir que os nossos símbolos nacionais, a bandeira e o hino, pertençam a todo mundo e não sejam sequestrados por projetos autoritários. Então, no fim das contas, a reflexão que fica é essa. Se a independência é uma obra em andamento, o que a gente vê todo 7 de setembro nos desfiles e nas ruas é a prova de que a briga sobre os alicerces dessa construção está mais viva do que nunca. A grande pergunta que fica no ar é: qual desses projetos de Brasil vai prevalecer?